aí, galera, meu nome é Solano Nunes e vocês estão no podcast Cesta de Três. Hoje a gente vai falar sobre um jogador muito marcante na história do basquete, que é o Magic Johnson. E para falar sobre isso, eu trouxe meu amigo Luca. E aí, Luca? E aí, Solano, agradeço pelo convite aí. Vamos falar desse cara que, além de ser um mito nas quadras, é um mito fora delas. Daí vocês vão descobrir onde o cara tá atuando atualmente. Tá, então, basicamente, Magic Johnson, o nome dele é Irv Johnson. E ele foi escolhido no primeiro pick de draft em 1979. E ele começou a atuar em 1980 no Lakers. Ele foi draftado pelo Lakers. E ele já entrou na NBA fazendo história, porque na minha humilde opinião, eu acho que ele teve a maior atuação individual em uma partida na história da NBA. Mas isso a gente já vai chegar lá, que é mas basicamente o foco principal desse podcast, que é principalmente sobre essa partida aí, sobre a questão business do Magic Johnson, que ele atua até hoje, né? Bom, basicamente o Magic Johnson ele foi um jogador incrivelmente marcante na história da NBA, porque desde o college, desde a universidade, ele já demonstrava que ele ia ser ficar entre os grandes na NBA, porque ele já fazia coisas incríveis, assim, na universidade. Ele ganhava jogos inacreditáveis, e foi na universidade que surgiu a grande rivalidade entre o Magic Johnson e o Larry Bird. Mas isso é um papo para um próximo episódio, que vai ser muito Que legal. ele fala, né, Solano, que foi um combustível para ele melhorar cada vez mais e bater, né, o Larry Bird ser melhor que ele. Então, essa rivalidade é muito importante na carreira dele. E Não só, complementando não, o que tu não só na falou, carreira né? dele. Pode continuar. Não, eu ia falar não só na carreira dele, mas para a história da NBA, porque a NBA estava tendo uma baixa quando eles entraram, e quando os dois entraram, eles entraram principalmente em franquias rivais, então essa rivalidade trouxe de novo a NBA de volta, ele trouxe mais público para a NBA de volta, isso foi uma coisa muito importante na NBA, porque ela estava tendo uma queda de audiência. Eles entraram, trouxeram essa rivalidade, e a NBA ela levantou de novo, e isso aconteceu também com o Jordan. Sim, é Agora, uma desculpa das te interromper. maiores rivalidades da história, né? É a do Larry com o Magic. E daí também é legal de falar que logo no começo da carreira dele como jogador de basquete, cara, ele conta nas palestras dele que eram 6 dias jogando basquete e o domingo pra família, pra ele ir pra igreja e ficar com a família, cara. Ele tinha um foco extremo, cara. Isso era uma característica muito marcante dele. Ele sempre entregava mais do que precisava. Por isso que ele foi quem foi, né? Aham, muito legal. Mas, falando de pontos, sobre estatísticas, basicamente a estatística da carreira dele completa na temporada regular é de 19,5 pontos, 7,2 rebotes e 11,2 assistências. Ele fazia seus passes mágicos, como chamavam, porque ele era muito um bom armador. Ele organizava muito bem o time, mas ele não parava só aí, porque a gente vai falar do último jogo das finais, do último jogo das primeiras finais que ele participou, que foi em 1980 contra o 76ers, e foi assim, ele atuou em todas as posições, que foi a coisa mais incrível que um novato já fez. E foi uma coisa inacreditável, assim. Era basicamente assim: no jogo 5 o Kareem Abdul-Jabbar se machucou. Putz. Que era o Kareem Abdul-Jabbar, que era a estrela do time e considerado, na época, o maior jogador da história da NBA.
E esse que é a coisa mais incrível. Também o Kareem Abdul-Jabbar foi MVP da temporada, né? E ele tinha tido ele tinha se lesionado no jogo 5 e nem foi junto com o time para ver o jogo. Ele ficou em Los Angeles, porque o jogo não foi em Los Angeles, né? Eles foram para outra cidade. Então o Kareem Abdul-Jabbar, ele teve que ficar em Los Angeles tratando a lesão. Então todo o time do Lakers estava completamente desmotivado. Bom, eles perderam o cara do time deles. Eles perderam o melhor. E era o Kareem Abdul-Jabbar era o essencial pro time. Só que daí um novato, o Irv Johnson, ele pegou e tem uma história muito engraçada, que é que no avião, no avião ou no ônibus, eu acho que era no avião, eu esqueci. Mas no transporte, quando eles estavam indo para a cidade para jogar o jogo 6, o Magic ele se levantou e sentou no lugar onde o Jabá sentava. Olhou para o técnico e falou: fiquem tranquilos. O Irv Johnson está aqui, tipo, ele se referindo à terceira pessoa, eu estou aqui. Porque, então ele pegou e tomou a responsa, ele pegou, não, fiquem tranquilos, eu estou aqui. Eu vou controlar essa É, situação. Para ele, mostrar a determinação já dele desde o do início, sabe? Ele era um novato. sim, ele tem tipo, uns pensamentos muito interessantes, que nem uma frase dele que eu achei muito interessante é que se a pessoa estiver preparada, né, no caso ele estava, né, e com uma equipe boa, que era o caso, ele estava com uma equipe muito boa no Lakers, né, não tem pressão, sabe? Toda essa questão externa meio que vai por causa do preparo, né, e da volta. E que nem tu falou ali, né? Essa temporada eu não lembro de nenhuma parecida, de alguém ter que jogar em todas as posições, né? É bem difícil para um jogador, qualquer jogador jogar em todas as posições, principalmente naquela época que tinha a questão da altura. Até hoje, né, a questão da altura, ela é, ela é bem qualificada, vamos dizer assim, mas atualmente as posições dos jogadores na NBA, elas estão cada vez menos sendo classificadas pela altura do jogador. Naquela época, quem era alto jogava de pivô, quem era baixo jogava de armadora, sabe? E nessa época, então, o que deixava mais difícil para um jogador jogar em todas as posições, além de, para fazer isso, tem que ter muita habilidade, porque é difícil. São estilos de jogos diferentes. E isso que marcou muito aquele jogo. Então, o que é mais estranho é que ele atuou, ele atuou em todas essas posições, e ele, no jogo 6 ele foi disputar a bola, ele jogou como pivô e foi disputar a bola como um pivô, mesmo ele tendo 2 metros e 2 metros e 6, sabe? E, o que não é uma altura de um pivô. Então, esse jogo ele se marcou pela essa atuação incrível que o Magic fez mesmo, ele sendo um novato. Então, ele teve teve todos esses pontos, ele jogou 47 minutos, 42 pontos, 15 rebotes, teve 7 assistências e 3 roubos de bola. Além dele ter o MVP das finais. A única vez na história que isso aconteceu com um novato. E isso foi uma atuação incrível. E eles ainda ganharam esse jogo, ganharam as finais, e ainda sem o Kareem Abdul-Jabbar, que, de novo, era a estrela do time. Tinha recém ganhado o MVP das finais, da temporada regular. Então, assim, essa atuação incrível de um novato é que chamou atenção no Magic. E todos sabiam que ele ia ter essa trajetória linda e maravilhosa que ele teve, só que parou abruptamente por causa da, da coisa que parou a carreira dele, que foi o vírus HIV. Que merda. Mas Até esse vírus, né, fez ele parar e foi um momento muito difícil para ele. Ele teve essa questão de assumir ou não assumir, e ele acabou decidindo assumir como forma de conscientizar também o que estava acontecendo e ajudar no combate a essa doença.
porque naquela época, hoje, isso parece uma coisa muito mais tranquila, mas naquela época matava muita gente, né? E Eles não tinham conhecimento da doença ainda, e isso, foi bem aí o boom da AIDS. Então, e eles não tinham nada de conhecimento, eles não sabiam como era transmitido, eles pensavam que era transmitido pelo ar, assim, pelos talheres que a pessoa usava. Então, eles tinham, além de ter muito preconceito, porque justamente essa doença ocorria mais com homossexuais. E então tinha essa questão do preconceito, além do preconceito com a própria doença, mas sim também preconceito contra homossexuais. E já que a AIDS era mais comum entre homossexuais, logo quem dissesse que estava com AIDS, provável, eles já tinham esse pré-julgamento que a pessoa também era homossexual. Então já trouxe essa onda de coisas ruins, né, que vinha com a própria doença. se hoje, com todo o conhecimento que se tem sobre ela, né, já é uma coisa difícil de tratar naquela época, mais ainda, e tinha menos conhecimento ainda, né? Mas Hum. atualmente ele tem um projeto também que ajuda várias entidades e ele distribui, além dos testes de HIV, outros testes para ver a saúde e se comunidades mais periféricas, assim, estão indo bem. Ele faz esse cuidado, assim, com quem não teria, né? Que eu acho bem Uhum. legal dele agora, nessa fase mais de empresário, né? Aham. Só recobrando aquele negócio que eu falei da faculdade, que ele já fazia atuações incríveis, ele foi para a Universidade de Ever West High School, ah, e que era predominantemente branca, então já tinha essa questão até do racismo, né, que ocorre muito lá nos Estados Unidos e até no resto do mundo, mas lá nos Estados Unidos é muito presente. E ele também, aliás, o apelido dele, ele ganhou de um jornalista após fazer um triplo-duplo numa partida. O que daí deixou, da primeira temporada dele, pronto, ele realmente virou, ele mostrou por que que ele era médico, porque ele fez essa atuação incrível. Só pra falar de números agora rapidão, ele foi 5 vezes campeão da NBA. Ele ganhou 13 MVPs de temporada regular, 13 MVPs de temporada de finais de temporada. Ele ganhou 4 vezes líder. Ele foi 4 vezes líder em assistências e 2 vezes líderes em roubo de bola. Além dele participar de quase todos os jogos, todas as temporadas que ele participou se não me engano, ele participou de todos os Jogos das Estrelas. Ele foi jogar nos Jogos Olímpicos, mesmo ele já tendo se aposentado há um ano do basquete, e ele ainda foi jogar e teve atuações incríveis também. E foi. Ele é um jogador, assim, top 5 da história, assim. É Uma coisa um. legal, assim, que ele fala é que, perguntando para ele qual foi o campeonato que ele mais gostou, foi o campeonato que ele ganhou em cima do Larry Bird. E perguntando pro Larry Bird qual o campeonato que ele mais gostou, também é o campeonato que ele ganha em cima do Magic Johnson, né? Então, A essa rivalidade, rivalidade aí, a rivalidade deles era maravilhosa. quem viu esses dois jogar na mesma quadra, viu o jogo, né? Foi bem, na real foi por causa dessa rivalidade que a NBA é basicamente o que é agora, né? Foi o que interessou muitas pessoas da época a jogarem basquete e no final se tornarem grandes jogadores e tal. E e foi em 1991, só voltando aquele negócio da AIDS, foi em 1991 que ele se aposentou por causa da AIDS, após descobrir que ele tinha contraído AIDS. E daí ele virou embaixador dessa questão, né? Falando, que nem tu falou, indo e fazendo palestras, explicando a situação. Então, esse lado do Magic Johnson, esse lado meio humanitário que ele tem, que
ele aponta e que ele é esse embaixador é muito presente na carreira dele, porque ele jogou até que relativamente poucas temporadas pro calibre de jogador que ele era. E mesmo assim ele fez história, ele quebrou recordes. Só pra tu ter uma noção, ele tem 138 triplo duplos, né? Que é quando tu faz mais, acima de 25 pontos, acima de e 15 rebotes e 15 assistências. Esse é um triplo duplo, é quando tu faz muito de três coisas. E ele fez 138 desses na carreira. E ele, tanto que ele tá na frente na questão de triplo duplos em playoffs. E ele tá, só quem tá atrás dele, se não me engano, é LeBron James, que talvez quebre esse recorde. Acho que vai quebrar. Tu nem gosta dele, né, meu? Ah, nem gosto do LeBron, nem gosto do LeBron. Então, ô Luca, tu não trouxe umas coisas que agora é tua parte, agora é tua vez de brilhar aqui no episódio, porque tu vai falar da parte da carreira financeira e Isso questões mesmo, de. cara. Que nem tu falou, né? Ele é um cara muito humanista, ele até tem ah, uma organização que leva o nome dele, né? Mas isso foi depois de uma carreira muito bem sucedida no mundo dos negócios, cara. Eu não conhecia isso. Ele fez uma palestra nesse ano na XP, num evento da XP, que palestram várias pessoas e no meio o Magic Johnson, um aço do basquete, né, que inesperado. E daí eu fui atrás de algumas palestras dele, tem algumas no YouTube, tem uma que ele faz pro Google, outra para Stanford, que são as mais legais, e falam sobre isso. Ele começou pensando nas pessoas urbanas, na vida urbana. Então, ele começa essa carreira dele com cinema Magic Johnson, né? E aí estoura, né? Acho que fica entre os 5 maiores cinemas dos Estados Unidos. E logo depois, isso eu achei muito inusitado, né? Que a gente nunca pensa que o nome Magic Johnson estaria por trás disso, mas no começo da Starbucks, ele foi a Seattle encontrar o Howard Schultz, que era o dono, né? E o CEO. Daí ele foi e conseguiu convencer ele, depois de convidar ele para assistir um filme no teatro, no cinema dele, a fazer uma parceria. Então ele ficou com mais de 100 franquias da Starbucks nos Estados Unidos, né? E além Sem disso, falar, ele sem falar que pode ele era. Sem falar que ele era basicamente o garoto propaganda dos tênis Converse, que na época eram, se não me engano, era Converse, que na época eram os tênis da NBA, e ele era um dos garotos principais propagandas da própria marca, né? E Sim, essa ele. coisa das marcas é muito legal, né? Que ele fez também umas grandes propagandas para a Sony e ele até chegou a fazer propaganda junto com o Larry Bird, né? Pra te ver. Eles ficaram amigos, cara. Essa outra história é bem legal que vale a pena ver, né? Quem gosta dessa parceria, rivalidade barra parceria, né? Até fiquei sabendo que o Cesta de Três vai ter um episódio disso, né? Vai ter o próximo, eu pretendo fazer do Larry Bird, ou um episódio inteiro sobre esse cara, sobre o Larry Bird, o principal, o incrível rival do Magic Johnson. E depois eu quero fazer sobre a rivalidade do próprio time do Lakers do Lakers contra o Celtics. E toda essa história envolvendo não só o Magic Johnson e o Larry Bird, porque essa rivalidade até antecede a isso, porque essas duas sempre foram as maiores franquias da NBA,
E agora, principalmente nessa época, que se acentuou essa discussão, porque o Lakers, com a vitória desse ano, ele conquistou sua 17ª vitória, e eles estão empatados, o Lakers e o Celtics. Isso não acontecia há uns 50 anos. Eles não empatavam há uns 50 anos. Isso é uma coisa histórica. E se ano que vem o Lakers se mantiver como ele está atualmente e o Celtics do Tatum não melhorarem e muito, eles provavelmente vão continuar na. O Lakers vai passar, se ele conseguir ganhar no que vem, ele vai passar essa marca e vai ter mais um monte de discussão e vai ser uma coisa bem interessante de se ver, porque a gente tá vivendo história. E daqui a com um tempo a gente vai olhar para trás e falar, bah, lembra da bolha? Lakers passou, certo? E é uma questão bem legal de se ver essa grande rivalidade. Eu, sinceramente, estava esperando um jogo de final entre o Lakers e o Celtics. É o que eu mais queria ver. Aí ia Mas não... ser lindo, né? Nossa, daí ia ser incrível. Mas com o time que os caras têm, não é impossível, né, que isso aconteça. É, E, só finalizando a parte ali que eu comecei a falar dos negócios do Magic Johnson, falar que depois da Starbucks, das 125 franquias que o cara fez, né, ele conseguiu ele conseguiu ser visto pelo mercado como uma pessoa de muito valor, assim. Então ele conseguiu vários fundos de investimento, vários investidores para investir nas empreitadas dele. Então agora ele tem um fundo que investe só em construção. Então ele já tem um aeroporto de Detroit, o LaGuardia, pô, ele tem um em Nova aeroporto. York. Sim, Essa aí eu não sabia, ele tem um aeroporto. é bizarro. E, claro, ele não podia se afastar muito das raízes. Agora ele tem o Los Angeles Futebol Clube da Major League, que é a liga de futebol, né, deles. E ele também, o negócio, o maior negócio dele nesse aspecto é o Dodgers, que é o time de beisebol, que foi uma compra bilionária que ele fez, cara. E Essas é questões de isso, né? dinheiro são muito loucas. Eles têm esses Agora ele já é grandes. um bilionário, né, cara? Essas questões de dinheiro desses grandes jogadores é muito interessante, porque eles fazem essas mega hiper transações de dinheiro com milhões e bilhões. E tu vê, ele comprou um negócio de bilhões para ganhar bilhões para ficar mais bilionário. É bem legal, é bem interessante. A gente pode passar o dia inteiro aqui falando sobre essas questões monetárias do Magic Johnson e até sobre as questões de basquete, das suas atuações, que são muito interessantes. Ele realmente fez história e ele ainda faz vários comentários, principalmente agora da bolha. Ele fez alguns comentários bem engraçados e interessantes. Por exemplo, ele falou sobre o toco que o Tatum levou no jogo contra o Heat. Ele falou que foi. O Magic Johnson falou que foi o maior toco da história da NBA. Eu discordo, mas isso é papo para outro episódio que eu ainda vou fazer. Que é sobre qual Cara, foi o maior toco da história. o cara é literalmente um monstro, né, meu? Tanto em quadra quanto fora. E daí fica aquilo que, tipo, ele mais fala, né, meu? Que é over-deliver. No inglês, né? Significaria entregar mais do que, do que precisa, Do que do se básico, espera. né? Aham, Então ele, muito no legal. basquete, ele entregava mais do que o básico. Ele não jogava em uma posição, ele jogava em todas. E não jogava em todas mediocremente, jogava em todas bem, né? E fora também, ele entendia o consumidor e entregava mais do que ele precisava. Então fica aí um grande aprendizado também, né? E conectando o esporte com vida, né, cara? Que esporte é uma coisa
essencial e reflete muito na nossa vida. O desgraçado não satisfeito em ser um gênio no Ser esporte, 3 vezes mas MVP da NBA. 3 vezes MVP de temporada regular e 3 É, vezes MVP das finais, ele decidiu também ser um gênio nos negócios e se tornou mais bilionário do que ele seria sendo um jogador. filantropo. Ele é o Tony Stark. Ele é o Tony Stark basqueteiro, basicamente. Tony É, Stark de 2,06 m. Então, Lucas, se tu não tem mais nada a acrescentar, eu acho que podemos deixar esse episódio como concluído. isso mesmo. Concluído o episódio, então, não tenho nada mais a acrescentar. Assim, teríamos assunto para a vida, né? Mas fica o convite aí também, quem se interessou por ele, buscar as palestras, os highlights dele, né, Solano? Ah, os highlights, eles são muito incríveis. Os passes que ele fazia eram realmente mágicos. Ele teletransportava a bola. É uma coisa incrível. Bom, então, valeu, Luca, por participar. Foi difícil te trazer, mas deu certo. Ah, mano, muito obrigado pelo convite aí. Fico E, feliz pelo episódio aí que fizemos, acho que ficou bem bom. E vamos ver se não apareço mais algum dia aí de novo. tu vai. Tu vai. Mesmo se tu não quiser, tu vai. Então, eu Nossa, agradeço. Agradeço você, Luca, e também você que está assistindo, a nossa audiência. Muito ouvindo, né? obrigado. É, Porque assistindo um podcast mas é que eu não tô botando fica. no YouTube também, amigão, então dá pra assistir. Tá, ouvindo Stonks. ou assistindo. Meu, tu é muito chato. Bom, esse foi o podcast Sexta de Três. Eu sou Solano Nunes e agradeço você que está assistindo. Falou.